87,7. Boa tarde a você que nos acompanha no seu carro, na sua casa, no seu trabalho e quer ficar bem informado sobre o esporte da cidade de Barueri. São 17 horas, eu sou Flávio Costa e está iniciando agora, dia 3 de setembro de 2019, mais um programa Hora do Esporte para toda a cidade de Barueri, pelo Dial 87.7 Regional FM e para todo o mundo pelas redes sociais, Instagram e Facebook. Programa da Prefeitura de Barueri, levando as principais e mais relevantes informações do esporte da cidade para você, com o time de repórteres mais bem informados sobre o esporte da cidade até às 17h55, trazendo os destaques de hoje. Daniel Branco. E hoje nós temos a reestreia do São Paulo Barueri de vôlei feminino pelo Campeonato Paulista de Vôlei Feminino. Rodrigo Menotti. Boa tarde. O Oeste brigando para sair da zona de rebaixamento, jogando sábado, dia 7 de setembro, feriado da Independência, às 16h30 no estádio Brinco de Ouro, em Campinas. O Oeste enfrenta o Guarani pela 21ª rodada do Brasileirão Série B. Joel Ribeiro. Trago notícias do basquete, vôlei, kung fu, todos para vocês, daqui a pouco. Regiane Cabral. Boa tarde, Flávio Costa. Boa tarde, ouvinte da 87.7 Regional FM. Hoje vamos falar da previsão do tempo, nossas redes sociais, nossa agenda da semana e, é claro, nosso entrevistado do dia, professor Carlinhos, secretário da Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência, aqui no programa Hora do Esporte. E dicas de alimentação e saúde com o professor Roberto de Oliveira. Boa tarde, Flávio. Boa tarde, amigos da bancada. Professor Carlinhos, é um prazer tê-lo conosco aqui. Estaremos aqui respondendo, pelo menos, se puder tempo, umas 3 perguntas aí dos ouvintes, ok? Natural de Osasco, morador de Barueri desde 1986, formado em Biologia, pós-graduado em Biotecnologia e Fundamentos Técnicos, professor da Rede Pública Estadual e Municipal, Biologia e Ciências. Pai de 2 filhos, do Juan, jogador da base do Barueri, Sub-12 e da Vitória, de 14 anos. Fundador do Instituto Barueri Paralímpico em 2008. Para-atleta de voleibol sentado desde 2004. Campeão brasileiro de voleibol sentado 2005. Tricampeão da Copa do Brasil de Seleções 2007, 2008 e 2009 pela Seleção Paulista. Primeiro atleta da cidade desde o ano 2000, 19 anos de carreira, é Carlos Roberto da Silva, o popular professor Carlinhos, aqui nos estúdios da Regional FM. Boa tarde, professor Carlinhos. Boa tarde a todos, boa tarde à mesa, boa tarde aos ouvintes da rádio. É um prazer, uma satisfação imensa estar aqui com vocês. É a minha primeira vez numa entrevista de rádio. A gente já participou um pouquinho de televisão, mas rádio, até brinquei. É a primeira vez que eu entro no estúdio de rádio, é bastante interessante. Bom, acho que você já falou aí um pouquinho da minha formação, mas na verdade eu gostaria de falar bastante sobre o esporte paralímpico, né? E no momento mais oportuno, eu não sei se eu já dou sequência, eu vou falando. Fique à vontade, os microfones são seus, professor. Obrigado. Bom, na verdade, essa questão do esporte foi o que me motivou a minha vida. Eu fiquei com uma deficiência, eu não nasci com uma deficiência, eu tive uma lesão na perna esquerda, eu jogava futebol, joguei futebol até os 15 anos de idade. E assim, adorava demais esporte, né? E as pessoas às vezes confundem, acham que eu sou professor de educação física, né, Betão? E na verdade eu me sou... enganou durante quase 25 anos, cara. Todos da mesa tinham certeza disso. É o amor que eu tenho pelo esporte. E assim, esse amor ele se multiplicou depois da deficiência. Por quê? Porque quando aconteceu essa deficiência, eu fiquei com essa deficiência na perna esquerda, que eu tive de colocar uma prótese total de quadril, eu não pude mais praticar esporte. Fiquei com um pouquinho de limitação e um pouco de encurtamento. E na época surgiu uma oportunidade de colocar uma prótese total de quadril. E o médico falou, vamos colocar que você vai ficar novinho em folha. Com quantos anos, professor? Isso foi com 15 para 16 anos.
E aí, com 17, eu coloquei a primeira prótese total de quadril, mas na minha ingenuidade, na época, eu achei que poderia até voltar a jogar futebol. E não foi o que aconteceu. A gente melhorou a questão das dores, mas eu fiquei com bastante limitação. Bom, nessa questão de colocar a prótese de quadril foi um erro naquele momento, porque a prótese de quadril hoje a gente entende que é para pessoa mais velha, que vai ser um pouco mais acomodada. Num jovem de 17 anos, louco para praticar esporte, ela não combinou. E eu tive de fazer 4 revisões de prótese de quadril. E na última prótese, que foi no ano 2000, que eu fiz essa última revisão, deu uma infecção muito grave, ou seja, uma osteomielite. Eu tive de retirar a prótese, já tinha perdido o quadril, cabeça de fêmur, tudo. Essa infecção foi muito brava, fiquei 21 dias internado no hospital em Santo Amaro. E às vezes Deus faz umas coisas na vida da gente que a gente não consegue entender. Naquela época minha condição financeira não era muito boa, e eu internado, eu não tinha dinheiro para alugar o controle remoto da televisão. E às vezes quando vinha um enfermeiro, ele vinha um dia sim, um dia não. Eu tinha coragem de pedir para ele: tem como você colocar na Globo hoje? Tem como você colocar no SBT? E eu desligava por volta de umas 10 horas, o fiozinho estava atrás da minha cabeça na cama, eu puxava o plug e retirava esse fio para desligar a televisão e dormir. Numa certa manhã, eu muito mal, acho que eu já estava aqui praticamente entrando em depressão, porque eu ia ficar com um encurtamento muito grande, sem quadril, e eu liguei a televisão, pedi para o rapaz, na verdade eu coloquei o plug da televisão na tomada, e a televisão entrou na cultura. Eu não entendo até hoje, aliás, entendo, é Deus, né? E na cultura, isso foi no ano 2000, na hora, eu estava ouvindo uma parte esportiva, não lembro qual que era o programa, e eles estavam falando de Paraolimpíada. Eu nunca tinha ouvido falar nessa palavra. E lá estava dando uma entrevista um rapaz chamado Danilo Glasser. Ele tinha acabado de conquistar a medalha de bronze na natação nas Paraolimpíadas de Sydney. E eu, Paraolimpíada? Aí aquilo começou a fervilhar dentro de mim, e eu falei assim: o que é isso, né? Rapidinho eu tinha uma caneta do lado, eu sempre fazia algumas anotações, fiquei internado 21 dias, né? O máximo que eu podia fazer era ler, escrever e ver Globo e SBT, né? É o que dava para ver naquele momento. E aí eu anotei o telefone desse Danilo Glasser. Ele é de uma cidade muito próxima, não lembro o nome da cidade aqui, muito próximo aqui de Barueri. E eu entrei em contato com esse Danilo Glasser. Ele treinava no Centro Paralímpico em São Paulo, ele representava o Clube dos Paraplégicos, que existe até hoje, foi o primeiro clube de pessoas com deficientes a praticar esportes paralímpicos no Brasil. Foi fundado por um grande amigo meu, que infelizmente ele já faleceu, do Sérgio Del Grande, né? Esse sobrenome lembra alguma coisa, lembra o pessoal do Palmeiras, a diretoria. Ele é irmão do Serafim Carlos Del Grande, que acho que já foi até vice-presidente do Palmeiras. O seu Sérgio foi o primeiro fundador do Clube dos Paraplégicos de São Paulo. E ali eu comecei eu já tinha uma noção de como nadar, né? Eu sabia nadar, nado de rio, aquela coisa toda. O pessoal me aperfeiçoou, eu comecei a competir. E assim, a minha honra foi ter competido pelos Jogos Regionais de Curitiba no ano de 2001. As competições começaram em que ano? Primeira competição foi no ano de 2001. Eu comecei no ano 2000, comecei a fazer o treino de natação. E aí eu estava nadando o nado livre, que o pessoal fala que é o crawl, né? O mais conhecido como crawl, na verdade, o mais conhecido como nado livre. E eu fui para a primeira competição, os Jogos Regionais de Curitiba. E eu não estava pronto ainda para nadar uma prova individual. E o meu treinador me inscreveu numa prova, no revezamento 4x100 medley. E eu fui fazer a parte do crawl. E a minha honra foi nadar nesse revezamento com o Danilo Glasser. E ali começou a minha história no esporte paralímpico em São Paulo, né? E depois a gente vai falar um pouquinho como que ela chegou aqui em Barueri. É isso aí. Recebendo em nossos estúdios o professor Carlinhos, que é secretário da SDPD aqui em Barueri, no entrevistado de hoje. E daqui a pouquinho nós vamos voltar com o professor Carlinhos com mais perguntas. O programa Hora do Esporte volta já. Oi, boa tarde. Rádio Regional FM. Quando as coisas apertam, tudo o que você mais precisa é de apoio. Apoio da família, dos amigos e de quem mais puder ajudar é fundamental. Quando a tuberculose é diagnosticada, é a mesma coisa. O apoio faz toda a diferença.
Se identificar tosse por 3 semanas ou mais, procure uma unidade de saúde. Tuberculose tem cura. O teste é rápido, o tratamento é gratuito e precisa ser feito até o final. Com o apoio de todos, vamos acabar com a tuberculose. Ministério da Saúde, Governo Federal. Pátria Amada Brasil. A gente trabalha na Central de Atendimento à Mulher, que é o NIG 180. Mais de 4 milhões de mulheres que sofreram violência já ligaram pra cá. Você não está sozinha. Liga pra gente. Parentes, amigos, vizinhos, qualquer pessoa pode ligar 180. Se você não falar, a violência só vai piorar. E não é só violência física. Xingar, humilhar, proibir sair de casa, assediar a mulher no transporte público, tudo isso é violência. E o primeiro passo para acabar com a violência é ligar 180. Liga pra gente. Governo Federal. 87.7. 87,7. Regional FM. Estamos de volta com o programa Hora do Esporte, um programa da Prefeitura de Barueri, levando as principais e mais relevantes informações do esporte da cidade para você. Hoje com o convidado da SBPD, professor Carlinhos, mas antes uma rodada de notícia com nossos repórteres Daniel Branco. Isso aí, Flávio. Hoje, na verdade daqui a pouco, às 19h30, no ginásio José Corrêa, temos a estreia do time São Paulo Barueri contra o Valinhos pelo Campeonato Paulista de Vôlei Feminino. E nesse jogo teremos o sorteio de uma bicicleta, será sorteada pelo novo patrocinador da equipe, a For Life. Rodrigo Menotti. Atletismo, no último dia 20 de agosto, em Bragança Paulista, o atletismo de Barueri foi muito bem representado no Troféu Brasil Caixa de Atletismo. Na prova salto em altura, o atleta Igor Alves conquistou o 3º lugar com 5 metros e 59 centímetros, ficando a 2 centímetros do título. E a Leandra, atleta sub-20, classificou para a primeira final do Troféu Brasil, ficando em 14º, saltando 5 metros e 32 centímetros. Lembramos que esse torneio é o mais importante do atletismo brasileiro, tendo as melhores atletas especialistas em cada prova. Joel Ribeiro. Daqui a pouco tem jogão de basquete para vocês. A equipe do Barueri Esporte Forte vai até a cidade de São Paulo enfrentar a equipe do Corinthians. A partida será válida pelo Campeonato Metropolitano de Basquetebol Sub-12. O jogo será no próximo dia 8, às 14 horas, e acontecerá no ginásio do Corinthians. Vamos torcer pelos meninos do basquete do Barueri. Previsão do tempo com Regiane Cabral. Flávio Costa, nesse momento, os termômetros estão marcando 24 graus, segundo o Climatempo. Mas mais tarde a temperatura promete subir muito. Mas no ginásio José Corrêa, com a estreia do Campeonato Paulista de Voleibol Feminino, que começa às 19h30, daqui a pouco. São Paulo Barueri versus Valinho. Não perca esse grande jogo. São 17h13, programa Hora do Esporte, um programa da Prefeitura de Barueri, levando as principais e mais relevantes informações do esporte da cidade para você. Recebendo em nossos estúdios, professor Carlinhos. Pergunta, Rodrigo Menotti. Professor Carlinhos, boa tarde. Boa tarde. A história que você acabou de falar sobre a sua história de vida nos emociona. Também acredito que os ouvintes também. Tive algum contato com um brasileiro que participou no Sportville, vi algumas histórias de alguns atletas também, e todos têm uma grande superação, né, Carlinhos? Acho que representa muito bem o esporte paralímpico, os atletas de Barueri. Sabemos também que alguns atletas do Barueri, que passaram pelo Barueri, o vôlei paralímpico de Barueri, o vôlei sentado, né? Você pode citar alguns atletas que passaram por aqui, que representaram a seleção brasileira? Ah, claro, com certeza. Barueri continua sempre sendo um celeiro em todas as modalidades que ele investe, né, que ele participa. Correto. E o vôlei sentado tem assim umas histórias bonitas. Por exemplo, vamos falar recentemente dessa última desse último jogo, os Pan-Americanos no Peru. 3 atletas da seleção brasileira foram formados em Barueri.
Dentre eles, o Gilberto Lourenço, todo mundo conhece como Giba, né? Acho que ele foi um dos melhores jogadores lá no Parapan. Ele começou aqui na cidade de Barueri. O Leandro Santos, né? Conhecido como Leandro Polícia. Foi bastante interessante também, né? Conforme eu comentei com vocês lá fora, o jeito que eu encontrei o Leandro, a gente acabou se encontrando na cidade de Ibiúna, né? Por um acaso, no estacionamento de um supermercado, e falando de deficiência, e aí eu olhei que ele era uma pessoa com deficiência, com porte físico avantajado, eu falei, poxa, vamos jogar voleibol sentado? Você é da onde? Ah, sou de Barueri, sou do Jardim Silveira. Então eu falei, vamos lá, começou com a gente, e hoje, graças a Deus, estiveram lá nos Jogos Parapan-Americanos, foram muito bem, ganharam medalha de ouro sobre os Estados Unidos. Nós também aqui conosco se formou, na verdade ele começou no SESI, mas ele não tinha oportunidade nenhuma, ele foi se aperfeiçoar aqui na cidade de Barueri, o Leandro Ribeiro. O Leandro também esteve na seleção, agora nessa última. Nós temos também a história do Rodrigo Melo, que foi o líbero das últimas Paralimpíadas, passou aqui pela cidade, jogou um bom tempo aqui com a gente em Barueri. Hoje nós temos uma revelação de um garoto que começou com 12 anos com a equipe de vôlei aqui de Barueri. Ele foi para o SESI, teve um patrocinador lá, levou ele para o SESI, mas assim, é uma grande promessa aí para a próxima Paralimpíada, né? Ele está com 19 anos, futuro muito promissor aí na seleção de vôlei sentado. Que bom, obrigado, Carlinhos. Joel Ribeiro, você tem pergunta para o professor Carlinhos, né? Professor Carlinhos, boa tarde e obrigado pela presença aqui na nossa Rádio FM. Eu gostaria que o senhor falasse para nós a respeito da SDPD, que é essa maravilhosa secretaria aí, onde você administra e que é muito bacana para a cidade. Olha, a SDPD é um sonho, né? Eu acho que são poucas cidades no país que tem uma secretaria específica da pessoa com deficiência. Se a gente pegar aqui na nossa região oeste, nós não vamos encontrar nenhuma cidade. Barueri tem esse diferencial de ter uma secretaria que lida pelos direitos, que cuida dos direitos da pessoa com deficiência. Então, assim, para mim é um orgulho imenso fazer parte dessa família da SDPD, essa ideia brilhante do nosso prefeito de ter criado essa secretaria em 2010, e assim, ele pensando já no futuro, pensando na qualidade de vida das pessoas com deficiência e dessas famílias, ele criou a Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência. E assim, eu não tinha a menor ideia que eu faria parte, seria o secretário dessa secretaria, mas eu acho que assim, tudo a seu tempo, Deus sempre próximo da gente, a nossa luta, o trabalho pela luta da pessoa com deficiência no município, a gente foi plantando a sementinha, e assim, eu passei por algumas instituições, como o Clube dos Paraplégicos, o Instituto Mara Gabrilli, que na verdade na época ele se chamava Projeto Próximo Passo. A gente foi aprendendo muito. O apoio sempre da Secretaria de Esportes, estou vendo aqui o Betão do meu lado, foi um grande parceiro, o Rodrigo, que ajudou a gente no Brasileiro de 2008, né, Rodrigo? 2008, nós conseguimos trazer um brasileiro na modalidade de voleibol sentado para a cidade. E a secretaria hoje, ela tem diversas ações, né? O esporte, ele é como se fosse resgatar a nossa autoestima. Nós temos o esporte de alto rendimento, esse o qual eu pratico, mas também nós temos lá esporte como qualidade de vida para a pessoa com deficiência, como uma terapia. Então isso é muito importante, né, esse trabalho desenvolvido na secretaria. O esporte é uma das ferramentas, mas nós temos diversas outras ferramentas que fazem bem para as pessoas com deficiências e para as famílias aqui da nossa cidade de Barueri. E lembrando que esse tema, muitas vezes, ele acaba ficando meio que em voga nas mídias, mas aqui em Barueri, essa secretaria foi criada em 2010, portanto já vai para quase 10 anos de criação. Foi um pensamento realmente à frente do seu tempo, se você pensar nisso há 10 anos atrás, não é? Muitas coisas mudaram. Tem mais perguntas com a Regiane Cabral. Seja muito bem-vindo, professor Carlinhos. Te confesso que tenho uma grande admiração por você. Você, aliás, é uma honra poder fazer parte desta bancada para te entrevistar. Então vamos lá. Professor Carlinhos, quais foram os motivos que levou você a fundar a Instituto Barueri Paraolímpico? Bom, na verdade, por acreditar no potencial da cidade em que eu vivo. Barueri sempre se destacou no esporte. E eu, assim,
ficava um pouco decepcionado, falava, poxa, por que eu tenho que praticar um esporte paralímpico em São Paulo, sabendo que a minha cidade tem estrutura para poder montar? Então ali começou meu trabalho de garimpeiro, ou seja, o esporte, ele tirou eu de uma depressão, o esporte paralímpico. E assim, toda pessoa com deficiência que eu encontrava na rua, aqui na nossa cidade, andando pela cidade, eu já frequentei, e já fui na PAI, eu ia na ACD em Osasco, eu andava pelos centros esportivos, eu ia em fisioterapia para encontrar pessoas com deficiência, para dizer para eles o quanto é bom o esporte na vida deles. Então foi ali que começou a minha luta. Eu encontrava as pessoas, convidava, e aí quando eu já estava com um número muito grande, a gente começou essa negociação com a Secretaria de Esportes, o Betão lembra muito bem disso. A gente, olha, cede um espaço pra gente no ginásio, nós estamos querendo montar o vôlei, nós estamos querendo montar uma equipe de natação. Depois a gente começou a ideia de montar a bocha paralímpica, e foi dessa forma. E pra gente se tornar forte, a gente tinha que ter uma representatividade. Aí nós fundamos o Instituto Barueri Paralímpico, pensando no projeto que a gente fazia parte lá da Mara Gabrilli, né? Que era o projeto Próximo Passo, depois se tornou o Instituto Mara Gabrilli. Foi tudo ideia dali, né? A Mara, nossa senadora, né? E assim, ela sempre atuou muito bem nessas causas. É uma pessoa que representa muito bem a pessoa com deficiência lá em Brasília. Então foi mais ou menos dessa forma que a gente imaginou criar o Instituto Barueri Paralímpico. Bacana. É isso aí, programa Hora do Esporte, um programa da Prefeitura de Barueri, levando as principais e mais relevantes informações do esporte da cidade para você. São 17 horas e 21 minutos e o programa Hora do Esporte volta já. Oi, boa tarde, Rádio Regional FM. Está sentindo que vai ficar gripado ou resfriado? Não use nenhum medicamento. Antes de tudo, procure um profissional de saúde. Antes de tossir ou espirrar, cubra a boca com lenços descartáveis ou com um antebraço. E logo em seguida, lave as mãos com água e sabão ou use álcool em gel. E para evitar que o vírus da gripe chegue a outras pessoas, evite lugares com grande aglomeração, dar beijos, abraços ou aperto de mão. E não compartilhe alimentos nem objetos pessoais, como toalhas, talheres, garrafas e copos. Lembre-se, quanto mais prevenção, mais proteção. Ministério da Saúde, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Solta a sua voz. Aqui no Zap da Regional FM. Regional FM. Anote aí. 997161386. 87,7. Regional FM. Estamos de volta com o programa Hora do Esporte, um programa da Prefeitura de Barueri, levando as principais e mais relevantes informações do esporte da cidade para você. Hoje com Carlos Roberto da Silva, pai do Juan, o Batatinha, e da Vitória, o nosso professor Carlinhos, secretário daqui da Rede Municipal, secretário de Direitos da Pessoa com Deficiência, SDPD. Mas daqui a pouquinho nós vamos voltar com ele. Vamos para mais uma rodada de notícias com o nosso time de repórteres. Daniel Franco. É isso aí, Flávio Costa. Vamos relembrar aí os nossos queridos torcedores do vôlei, que daqui a pouco, às 19h30, no ginásio José Corrêa, teremos a estreia do São Paulo Barueri contra o Valinhos pelo Campeonato Paulista de Vôlei Feminino. Então você que está prestes a descer para a feira, lembre-se, às 19h30 no ginásio José Corrêa, temos um grande jogo e a nova patrocinadora, a For Life, irá sortear uma bicicleta. Rodrigo Menotti. Futebol de base do Barueri Esporte Forte. Após 10 rodadas da 35ª Copa São Paulo da Associação Paulista de Futebol, sexta-feira, dia 30, tivemos 2 jogos. O Sub-18 enfrentou a equipe do Academy Soccer e perdeu por 2-0. Já o Sub-16 empatou aqui no Complexo da Vila Porto por 3-3. No domingo, dia 1º de setembro, o Sub-12 enfrentou a União Esportiva Brasil e empatou 0-0. Acabou a primeira fase e todas as equipes do Barueri Esporte Forte estão classificadas para a segunda fase, Sub-12, Sub-14, Sub-16 e Sub-18. Joel Ribeiro. A equipe de basquete Sub-14 do Barueri Esporte Forte também jogará fora de casa. O basquete Sub-14 vai até a cidade de São Paulo enfrentar a equipe do Palmeiras.
O jogão será pelo Campeonato Metropolitano e o palco será o Ginásio Sociedade Esportiva Palmeiras, a partir das 17 horas. Os meninos do basquete com grande jogo essa semana, hein? Vamos prestigiar! São 17 horas e 25 minutos. Fundador do Instituto Barueri Paralímpico em 2008, para-atleta de voleibol sentado desde 2004, campeão brasileiro de voleibol sentado 2005, tricampeão da Copa do Brasil Seleções 2007, 2008 e 2009 pela Seleção Paulista. Primeiro atleta da cidade desde o ano 2000, 19 anos de carreira. Carlos Roberto da Silva, professor Carlinhos. Temos perguntas aqui com o professor Roberto de Oliveira. Boa tarde, Carlinhos, seja bem-vindo. Carlinhos, me diz uma coisa, a gente está no esporte há muito tempo, mas eu tenho uma curiosidade muito grande de saber, na preparação física do voleibol sentado, o que basicamente vocês treinam que faz com que você tenha aquela velocidade toda? O jogo é um espaço reduzido, mas ele é muito dinâmico, muito rápido. E qual o treinamento básico que vocês fazem? Vocês trabalham com musculação? O que vocês fazem? Fazem alongamento? O que vocês usam como preparação física para obter esses resultados dentro da quadra? Bom, como você disse, o deslocamento do voleibol sentado, as nossas pernas, na verdade, são os nossos braços. E os nossos braços são o que a gente usa para fazer os fundamentos do vôlei. Então a gente precisa trabalhar muito bem os ombros, costas, a gente precisa trabalhar muito bem a musculatura de quadril, porque normalmente as pessoas que jogam vôlei sentado, eles são amputados apenas de um membro. Pode acontecer de ter amputação dos dois membros? Pode. Então esse membro que não é amputado, a gente utiliza ele também no deslocamento. Então assim, um alongamento e um fortalecimento muito bom nessas regiões que eu acabei de citar, ele é importante para o deslocamento. E depois com essa força muscular, você faz muito treino de deslocamento. Primeiro sem bola, depois com a bola, né? Porque lembrando sempre que a gente tem que usar os braços para poder correr e depois temos que usar os braços para poder fazer os fundamentos do vôlei. Cara, bem legal, viu? Eu uma vez convidado a participar de um jogo na universidade, isso na década de 90, eu falo pra você, o esforço, você tem que ter muito bom preparo. Você não está habituado, né, a usar o braço como perna para deslocar. Eu saí de lá sem a dor no pulso. Naquele primeiro momento foi cruel. Eu entendo o que você está dizendo, mas assim, em si, o jogo por esse espaço reduzido, vocês têm muita dinâmica, porque a bola não para, não tem uma bola altinha, até o saque tudo é muito rápido. E aí vocês têm essa condição física, a condição técnica, tem treinamento psicológico também, ou vocês vão na garra mesmo? Não, é muito importante o treinamento psicológico, né? Porque a gente percebe que às vezes o atleta, ele tem a condição totalmente física, né? Eu tenho exemplos que a gente já passou pela nossa equipe. O atleta, ele tem o porte físico, ele tem a altura, ele tem o deslocamento, mas se ele não tiver o preparo psicológico, ele olha para o adversário e ele vê um monstro. Então ele precisa sim ter o preparo psicológico, entender que lá do outro lado é um adversário, que é da condição lá, ele tem que pôr na mente dele que ele tem que ser melhor do que o adversário dele. Então isso ele precisa de um trabalho psicológico. Obrigado pelas respostas, obrigadão. Professor Carlinhos, o preparo para uma partida oficial, para uma competição, quantos dias que vocês fazem de antecedência, quantos dias de treino para poder se preparar para uma partida oficial desse esporte? Bom, hoje o vôlei sentado, existem poucas competições no país, né? Então, atualmente a gente conseguiu fazer com que a gente só treina, na verdade. Então os jogos são poucos. Então a equipe de Barueri, por exemplo, ela já chegou a uma época de treinar 3 vezes por semana. Então ela treinava segunda, quarta e sexta. Atualmente ela está treinando 2 vezes por semana. Então terça e quinta é sagrado. Os treinos acontecem no ginásio do Belval, sempre a partir das 19 às 21 horas. Então esse treino é constante. Então com essa... E quem quiser assistir é aberto ao público, quem quiser lá ver como é que funciona? Sim, com certeza. É aberto ao público, quem quiser acompanhar, ver como que é o treino, como que se joga o vôlei sentado, e até quiser fazer uma dinâmica com a gente, não tem problema. Para sentir isso que o Betão falou, né? Ele sentiu dor no punho, mas normalmente a gente sente muita dor nos glúteos. O primeiro treinamento de vôlei sentado, quando você faz aquele deslocamento, é muito impacto no solo. Então no outro dia os seus glúteos estão assim, bem doídos mesmo, né? Então, para você que tem interesse, ficou
interessado no esporte, vai lá, vai ver como é que funciona, vai ver o pessoal treinar, porque eu acho que é muito importante a gente sentir na pele um pouco para poder saber como é que funciona a competição em si e poder dar mais valor ainda para os nossos atletas. Com certeza, uma vez você passando na pele, o valor é outro, até porque eu já estive muitas vezes na Secretaria das Pessoas com Deficiência e confesso que sempre acho que a gente faz muito pouco por eles, ainda que façamos muito. Essa é a minha opinião. Mas vamos lá. Regiane Cabral tem mais perguntas para o professor Carlinhos. Professor Carlinhos, me fala uma coisa. Como é trabalhar naquela secretaria que transborda amor, né? Porque aquelas crianças, os adultos, eu falo isso pelo Pedro Henrique, ele transborda um amor tão maravilhoso que eu acho que deve ser fantástico, cada abraço, cada carinho. Me fala um pouquinho. Eu falo sim. É uma satisfação, uma honra a gente ver. Às vezes, quando a gente tem algumas limitações, por exemplo, a minha é uma deficiência física, uma amputação do membro inferior esquerdo, e assim, a gente às vezes acha que uma das piores coisas que acontecem na nossa vida, mas a gente sabe que tem pessoas com deficiência com muito mais graves, com muito mais dificuldades. E assim, um sorriso às vezes que a gente recebe é muito satisfatório, né? Hoje mesmo eu recebi uma família com um garotinho, e eu até brinquei, ele tem uma dificuldade, ele teve paralisia cerebral, né? Ele teve essa dificuldade ao nascer, e assim, só de você ver o sorriso, a vontade dele de estar ali, a família, sendo bem acolhida, uma das coisas principais que a gente, ao assumir a secretaria, foi fazer com que essas pessoas e as famílias fossem muito bem acolhidas. Então, por mais problemas que a gente tenha na vida, o sorriso sempre está estampado. Então, essa foi uma forma que a gente conversou com os nossos servidores, de assim, atender sempre com um sorriso no rosto. Então, eu acho que hoje as famílias, elas se sentem muito bem acolhidas. E você falou do Pedro, né? Eu chamo ele de Pedrão. O Pedrão foi meu aluno na escola Mário Joaquim, né? O filho da pastora Ana, minha querida, né? Um beijo para você, um beijo pro Pedrão. Esse palmeirense, né, deve estar de cabeça quente com aí, certeza. Né? Mandar um beijo pro meu filho também, o Juan, mas fala Juan ninguém conhece, tem que falar que é o Batatinha. Falou que é o Batatinha, todo mundo conhece no meio esportivo, pra minha filha Vitória, pra minha noiva, a Pamela, que com certeza também deve estar ouvindo agora o programa. É uma satisfação muito imensa a gente fazer parte lá da secretaria, né? E assim, eu tô falando muito de voleibol, mas hoje o nosso carro forte também está sendo a bocha paralímpica, viu? A bocha paralímpica, nós realizamos agora, a primeira vez na cidade, fizemos um festival, agora foi no dia 17 de agosto, nós temos um profissional lá excelente, que ele faz parte do Raízes, né, do Esporte Barueri Esporte Forte, que é o Caio Vinícius. O Caio, uma alma, um coração imenso, assim, entende muito da bocha paralímpica. Ele conversou comigo, queria fazer esse festival. Nós tivemos mais de 100 paratletas na cidade. Foi no ginásio do Belval, foi um sucesso. Foi para iniciantes, e Barueri conseguiu levar o primeiro, o segundo e o terceiro lugar. O Caio também, ele foi pré-convocado para uma fase de treinamento da seleção de bocha brasileira. A seleção de bocha brasileira conquistou várias medalhas agora no Peru. Então, assim, a bocha também está sendo um carro forte. E eu tenho certeza, né, que agora o nosso prefeito anunciou a construção da nossa piscina. Nós vamos ser também muito fortes também na natação, né? Eu não posso também deixar aqui de falar da madrinha desse projeto, né? Tudo foi por conta da nossa madrinha, a dona Sônia Furlan. Porque lá em 2008, quando ela nos recebeu, nós fizemos uma ação, foi a primeira vez que nós realizamos uma atividade paralímpica na cidade. Nós fizemos uma parceria com o pessoal de Peruíbe e São Vicente. Foi a estreia, né, do esporte na cidade. Fizemos uma arrecadação de quase 500 quilos de alimento. Era para uma ação que a dona Sônia Furlan estava fazendo na época, me fugiu o nome agora, como que chamava a ação. Nós arrecadamos essa meia tonelada de alimentos e fizemos o primeiro jogo oficial de vôlei sentado. E como a gente não tinha o futebol de moletas, jogou o São Vicente contra a Praia Grande, foi um sucesso. Então eu falo assim, a dona Sônia Furlan, aquele coração imenso que ela tem, o prefeito Furlan,
ela foi a nossa madrinha. Até hoje eu considero isso. Hoje eu fico até com vergonha de falar para ela que ela é a madrinha do nosso esporte, mas aqui eu tô falando no ar, ela foi a percussora do esporte paralímpico aqui, ela nos apoiou na fundação do Instituto. São 17 horas e 34 minutos, programa Hora do Esporte, um programa da Prefeitura de Barueri, levando as principais e mais relevantes informações do esporte da cidade para você. Hoje com Carlos Roberto da Silva, o professor Carlinhos, secretário municipal da Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Mas o programa Hora do Esporte dá um tempinho e volta já! Oi, boa tarde, Rádio Regional FM. Quando as coisas apertam, tudo o que você mais precisa é de apoio. Apoio da família, dos amigos e de quem mais puder ajudar é fundamental. Quando a tuberculose é diagnosticada, é a mesma coisa. O apoio faz toda a diferença. Se identificar tosse por 3 semanas ou mais, procure uma unidade de saúde. Tuberculose tem cura. O teste é rápido, o tratamento é gratuito e precisa ser feito até o final. Com o apoio de todos, vamos acabar com a tuberculose. Ministério da Saúde, Governo Federal. Pátria Amada Brasil. 87,7. Regional FM. Estamos de volta com o programa Hora do Esporte, um programa da Prefeitura de Barueri, levando as principais e mais relevantes informações do esporte da cidade para você. Com o time de repórteres mais bem informados sobre o esporte até às 17h55, trazendo os destaques de hoje. Rodrigo Menotti. O atletismo no dia 30 de agosto em Bragança Paulista. O atletismo de Barueri foi muito bem representado no Troféu Brasil Caixa de Atletismo, na prova salto em distância. O atleta Igor Alves conquistou o 3º lugar com 5 metros e 59 centímetros, ficando apenas a 2 centímetros do título brasileiro. E atleta sub-20 Leandro Oliveira classificou para a sua primeira final desse grande torneio, ficando em 14º, saltando 5 metros e 32. Lembramos que esse torneio é o mais importante do atletismo brasileiro, tendo os melhores atletas especialistas em cada prova. Joel Ribeiro. Voleibol. No próximo dia 5 de setembro, quinta-feira, tem campeonato estadual de voleibol feminino sub-19. A equipe do Barueri Voleibol Clube vai até a cidade de São Caetano do Sul enfrentar a equipe da casa, o São Cristóvão São Caetano. O jogo será no ginásio Rosalvito Cobra, a partir das 19h30. Regiane Cabral. Visite nossas redes sociais: Facebook Barueri Esporte Forte, Instagram @Barueri Esporte Forte. E para mais informações do esporte da cidade, acesse o portal da Prefeitura barueri.sp.gov.br. Curte e compartilhe, vem pro esporte. Daniel Branco. E vamos reforçar que em menos de 2 horas vai acontecer a grande estreia do Barueri Vôlei Clube, agora São Paulo Barueri, que o jogo será contra a equipe de Valinhos pelo Campeonato de Vôlei Paulista. E hoje acontecerá o sorteio de uma bicicleta pelo novo patrocinador, a For Life. Morador de Barueri desde 86, formado em Biologia, pós-graduado em Biotecnologia e Fundamentos Técnicos, professor da Rede Pública Estadual e Municipal, Biologia e Ciências, pai dos filhos Juan, o Batatinha, e da Vitória, de 14 anos. Estamos falando do Carlos Roberto da Silva, o professor Carlinhos. Mais perguntas com Rodrigo Menotti. Carlinhos, nós falamos sobre o vôlei sentado, a Botes acabou de falar aí. Quais outros eventos, quais outros esportes que a Secretaria da Pessoa com Deficiência estimula? Na verdade nós realizamos também o Arco e Flecha Paralímpico. Na verdade foi o Olímpico, né? Mas como foi uma etapa do Campeonato Paulista, nós realizamos acho que duas etapas no ginásio José Correia. E a Federação Paulista de Arco e Flecha, ela faz em compartilhamento com o esporte, com a modalidade paralímpica. E nós, na época, tínhamos um atleta na cidade. Eu acho que por questões de saúde ele acabou se afastando e ele não está mais praticando o esporte, né? Eu já acabei perdendo o contato com ele. Mas nós realizamos diversas
modalidades esportivas dentro da cidade. Com relação a ainda voltar um pouquinho para o vôlei, nós criamos a Supercopa de Voleibol Sentado, né? Essa Supercopa foi para que as equipes pudessem mais jogar do que treinar, porque era o contrário, a gente mais treina do que joga. Então, só tinha o Campeonato Paulista e o Campeonato Brasileiro no final do ano. Depois disso, era só amistosos. Então, nós criamos a Supercopa, e nessa Supercopa elas são várias etapas. E cada etapa você tem lá o ranqueamento. Quem ficou primeiro, segundo, terceiro, até o 10º. Então, cada etapa está em média 10 a 11 equipes. É uma etapa que, assim, na verdade, essa Supercopa ela tem equipes não só de São Paulo, é uma Supercopa regional. Tem equipe de Belo Horizonte, tem equipe do Rio de Janeiro, tem equipe de Curitiba. E, assim, conforme vai tendo as etapas, as equipes vão se inscrevendo para essa etapa da cidade. Por exemplo, em Barueri foi a primeira etapa, nós realizamos aqui simultaneamente no ginásio da FIEB e do ginásio do Belval. A equipe de Barueri acabou ficando com o terceiro lugar. O primeiro foi a equipe do SESI A e o segundo o SESI B. Depois nós tivemos a etapa de Peruíbe, depois veio a etapa de Suzano. Agora vai vir a etapa de Araras, que vai ser dia 14 agora de setembro, na cidade de Araras, vai acontecer a 4ª etapa da Supercopa e Barueri vai marcar presença. Hoje, no ranking atual, Barueri está na 4ª colocação, né? A final da Supercopa vai acontecer na cidade de Curitiba no mês de novembro. Então lá, essa pontuação vai determinar quem vai ser o primeiro, o segundo e o terceiro. Carlinhos, voltando de novo ao vôlei sentado, as pessoas, quais são os tipos de deficiência ou lesões para se entrar no vôlei sentado, e quem tiver interesse, como faz para ingressar no vôlei sentado da SDPD Barueri? Isso. Bom, o vôlei sentado, ele é para deficiência física, né? A deficiência física, digamos que um pouco mais leve. Ou seja, quem pode jogar? Quem tem deficiência nas pernas ou deficiência nos braços, tá? O ideal, assim, porque a gente diz que o atleta hoje, para ele jogar numa condição boa, são os amputados. Isso não impede que uma pessoa que tem um encurtamento, dependendo do tamanho desse encurtamento, que ele possa jogar o vôlei sentado. Isso não impede que uma pessoa que é amputada de um braço possa jogar vôlei. Você fala assim, mas como é que uma pessoa que não tem um braço vai jogar vôlei? Tem. Na própria seleção brasileira feminina, a Suelen, ela não tem a mão, né? Ela tem uma outra atleta que me fugiu o nome, que ela também não tem parte do braço. Então, todo mundo se adapta a jogar, né? O vôlei, ele é classificado, ele tem 3 classificações: ou ele é elegível, ou ele é classificação mínima, né? Então, isso é dado por uma classificação internacional. Então é mais ou menos dessa forma. Quem quiser jogar vôlei sentado na cidade, tiver essas condições, pode estar procurando a Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência, que fica ali localizado no Jardim Belval. Ela fica localizada ali no Jardim Belval, na rua Vereador Isaías Pedroso, bem do lado do Pontilhão, em frente ao ginásio do Belval, tá? Então pode estar procurando o nosso departamento de esportes. O departamento de esportes lá, ele é dirigido hoje pela Adriana, e assim, estamos abertos lá a receber novos atletas. O nosso sonho é montar um time feminino. Se tiver mulheres amputadas ou com deficiência física que queiram jogar vôlei sentado, pode estar nos procurando. Mas também se não tiver condições de jogar em alto rendimento, não tem problema. Pode procurar a secretaria para adquirir qualidade de vida, para ser inserida, para ser incluída. Para nós é importante que as pessoas pratiquem esporte, porque esporte é questão de saúde. Obrigado, isso aí. São 17 horas e 43 minutos. O Daniel Branco quer fazer uma pergunta para você, professor Carlinhos. Aproveitando, eu quero parabenizar pelo trabalho que você desenvolve junto à secretaria e o prefeito Rubens Furlan pela iniciativa. Até aproveitar e parabenizar toda a equipe, porque o momento é muito oportuno, né? Nós estamos acabando agora o Parapan, onde o Brasil foi o grande destaque, ficando bem à frente dos Estados Unidos. Os Estados Unidos desenvolve menos o esporte paralímpico, mandou uma segunda equipe, ou o Brasil está bem à frente no paradesporto, professor? Não, com relação ao paradesporto, o Brasil é top. O Brasil isso não é uma surpresa, né? Já nos Jogos Paralímpicos do Rio, eu tive o prazer de estar presente lá em alguns jogos, e assim, o Brasil sempre tem se destacado. Digamos hoje que a natação brasileira é uma das melhores do mundo.
a natação paralímpica é uma das melhores do mundo. Os Estados Unidos, eu tenho até aqui a classificação, né, dos Jogos para Pan-Americanos aqui do Peru, de Lima. Você vê, o Brasil ficou com um total de 308 medalhas. Os Estados Unidos, que foram o segundo, chegou a 185. Eles não investem menos, é que o Brasil é uma potência mesmo. E se assim, quanto mais tiver incentivo, patrocínio, o esporte paralímpico vai, assim, cada vez mais conquistar medalhas, né? Isso é um orgulho, é aquela coisa do brasileiro, de se superar. Os americanos, eles têm as condições financeiras deles melhores, né? O país é muito melhor economicamente, né, que o Brasil. Mas o brasileiro tem aquela questão de sempre querer se superar. E a pessoa com deficiência nesse país, ela é guerreira, ela se supera, né? Então esse é o resultado, né? 124 medalhas de ouro para o Brasil e 58 para os Estados Unidos, ou seja, praticamente quase que dobramos aí as medalhas, né? Depois veio o México em terceiro, a Colômbia. E por falar na Colômbia, assim, é um país também que está investindo muito no esporte paralímpico. Recentemente nós recebemos a seleção da Colômbia aqui para jogar um amistoso. Ela veio se preparar no Brasil, porque ela sabe que hoje na América o Brasil no vôlei sentado é o melhor, né? É referência na América. Então a Colômbia veio participar de uma fase de treinamento. Ela veio fazer amistosos com o SESI e nós tivemos a honra de fazer esse amistoso com a seleção da Colômbia no ginásio José Correia. Foi um grande jogo e assim mostra, né? Eles ficaram em quarto agora na modalidade, quarto na classificação geral e quarto no voleibol sentado, né? Mas assim, tá perto deles alcançarem aí os Estados Unidos, eu tenho certeza. A Colômbia está fazendo assim, está se dedicando. E o diferencial da Colômbia, que os para-atletas de lá todos vêm da situação militar, ou seja, são lesionados de combates, né? E a gente teve o prazer de recebê-los aqui na secretaria, eles conheceram, ficaram impressionados, porque mesmo com os investimentos que eles têm lá, eles nunca tinham visto uma secretaria do porte da nossa, aqui da SDPD. Então nós recebemos eles participaram de algumas oficinas, caminharam pela secretaria, conheceram os trabalhos. Foi um dia muito bacana. Então eu acredito nisso. É a superação do próprio brasileiro mesmo, né? Que faz com que esses índices aí de medalhas a gente aumente cada vez mais. São 17 horas e 46 minutos e para você que ficou interessado em conhecer a Secretaria das Pessoas com Deficiência, o esporte, o vôlei sentado, ela fica ali na rua Vereador Isaías Pereira Souto, número 175, no Jardim Belval, aqui em Barueri, e o horário de atendimento é de segunda a sexta, das 7 às 17 horas. O e-mail de lá é sdpd.faleconosco@barueri.sp.gov.br. São 17 horas e 47 minutos e o programa Hora do Esporte volta já. Oi, boa tarde. Rádio Regional FM. A gente trabalha na Central de Atendimento à Mulher, que é o NIG 180. Mais de 4 milhões de mulheres que sofreram violência já ligaram pra cá. Você não está sozinha. Liga pra gente. Parentes, amigos, vizinhos, qualquer pessoa pode ligar 180. Se você não falar, a violência só vai piorar. E não é só violência física. Xingar, humilhar, proibir sair de casa, assediar a mulher no transporte público, tudo isso é violência. E o primeiro passo para acabar com a violência é ligar 180. Liga pra gente, Governo Federal. 87.7. 87,7. Regional FM. Estamos de volta com o programa Hora do Esporte, um programa da Prefeitura de Barueri, levando as principais e mais relevantes informações do esporte da cidade para você. Hoje recebendo em nossos estúdios Carlos Roberto da Silva, o professor Carlinhos, secretário municipal da Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Professor Roberto de Oliveira, perguntas para o professor Carlinhos. Somos a secretaria que você comanda lá. Eu gostaria de saber o seguinte: quantos funcionários, técnicos, especialistas, no geral, você tem que conduz aquilo com essa maestria toda? Pode falar um pouquinho sobre isso? Eu posso falar assim, eu falo com muito orgulho dos servidores da SDPD, porque assim, nós somos um time, né? E esse time, hoje, ele só é vitorioso porque eu tenho uma equipe boa. Nós estamos no comando, mas a equipe compra as ideias, né? Então são servidores participativos, que
dão sugestões, é uma gestão muito participativa. Técnicos que entendem muito bem da questão da pessoa com deficiência, nós temos diversos técnicos, e assim, cada ano que passa, nós comemoramos 3 aniversários da Secretaria, o de 7, o de 8 e o de 9. Cada ano a gente vai divulgando um presente para a população de Barueri, né? O primeiro ano foi um ano de ajuste, onde que a gente conseguiu fazer com que as pessoas comprassem a ideia de atender super bem as pessoas com deficiência. As famílias necessitam desse atendimento especializado, com carinho, com respeito. O segundo ano nós entregamos a ecoterapia, que é uma das melhores centros de ecoterapia desse país, que fica ali em Alphaville, perto do Residencial Zero. É uma coisa maravilhosa que o prefeito acabou construindo na cidade. É um tratamento fundamental, né, para recuperação, reabilitação da pessoa com deficiência. Então esse centro nosso é um orgulho. E agora, por último, nós tivemos a honra de construir um centro-dia. Esse centro-dia veio assim para ser um sucesso, né, na cidade. Por exemplo, no estado inteiro de São Paulo só tem 4 centro-dias. Nós somos o 5º. Quem atende mais, atende em torno de uns 70, 80. Nós já estamos com um número de 250 pessoas sendo atendidas pelo centro-dia. Então, é isso. São as famílias, né? São os servidores que acreditam no nosso trabalho, que nós estamos ali, como o nosso prefeito fala, nós viemos para servir, não para ser servido. São 17h50. O programa Hora do Esporte está chegando já no seu finalzinho, mas ainda tem muita informação e mais uma rodada de notícias. Rodrigo Menotti. O Oeste Barueri, nesse sábado, dia 7 de setembro, feriado da Independência, às 16h30, no estádio Brinco de Ouro, em Campinas. O Oeste Barueri enfrenta o Guarani pela 21ª rodada do Brasileirão Série B, em busca de se afastar da zona do rebaixamento. Seu destaque, Regiane Cabral. Não deixe de visitar as nossas redes sociais, Facebook Barueri Esporte Forte, Instagram @Barueri Esporte Forte. E para mais informações do esporte da cidade, acesse o portal da Prefeitura, barueri.sp.gov.br. Curta e compartilhe e vem pro esporte. Joel Ribeiro. Pelo Campeonato Metropolitano Sub-14 de Voleibol Feminino 2019, a equipe do Barueri Esporte Forte vai até a cidade de Cajamar enfrentar a equipe de vôlei local, o Cajamar. O jogo acontecerá na próxima quinta-feira, 5 de setembro. O jogo iniciará às 18 horas. A partida acontecerá no ginásio Paulo Olavo. Vamos prestigiar. Daniel Branco. Professor Carlinhos, o Rodrigo perguntou para ti sobre o ingresso, né? Quais as características para ingresso no vôlei sentado e na modalidade adaptada. Eu vou jogar o inverso. No futebol nós falamos muito do gato, né? O cara falsifica identidade para entrar numa categoria inferior. Existe o gato no adaptado? O cara que forja uma deficiência para participar do esporte? Bom, existia sim, Daniel, existia. Houve esses problemas na modalidade, a gente teve muito problema no Brasil. Mas hoje a Confederação Internacional, ela impôs alguns limites. Então essas pessoas que tinham, entre aspas, falsas deficiências, hoje elas não participam mais, porque essa questão internacional pesou muito forte lá fora. Atletas que foram convocados com essas deficiências, entre aspas, que se consideravam mínimas, não puderam jogar. Então, assim, foi a última competição que teve lá fora, foi o Mundial. E aí, a partir disso, se reestruturou no Brasil. Então, hoje, a modalidade, ela caminha sempre com a classificação internacional, que se baseia na pessoa com deficiência ou no lesionado. Eu queria fazer um destaque aqui, não posso deixar de falar, na verdade, eu já falei várias vezes, mas assim, fazer parte desse time do prefeito Rubens Furlan. Eu acho que isso são para poucos, né? São poucos que tiveram essa oportunidade. Então, fazer parte do time do prefeito Furlan, fazer parte dessa história, né? Eu tô fazendo parte da história. Essa história graças ao que o prefeito tem de história, né? Mais de 30 anos
como gestor, né? Então isso eu fico muito feliz de fazer parte desse time. Eu não posso deixar aqui de agradecer também a nossa deputada Bruna Furlan, que também foi uma das pessoas que nos ajudaram muito na questão da fundação do esporte paralímpico na cidade, com o Instituto Barueri Paralímpico. A dona Sônia Furlan, a madrinha do projeto, ela vai ser minha eterna madrinha. Então, fazer parte desse time do prefeito, para mim, é o máximo. Eu fico muito feliz e agradecido por ter essa oportunidade de fazer parte dessa gestão, que tem sido uma das melhores do prefeito. Não sei o que digo, não, ele que está dizendo, viu? Ele sempre diz isso. Ele está muito feliz e, assim, ele tem conseguido realizar muitos feitos na saúde. E assim, e nós estamos caminhando junto, né? O prefeito vai acelerando e a gente vai correndo. Vamos fazendo tudo que for de bom para a população de Barueri. E com essas considerações finais do professor Carlinhos, chegamos ao final do programa Hora do Esporte, um programa da Prefeitura de Barueri, levando as principais e mais relevantes informações do esporte da cidade para você. Obrigado você que nos acompanhou até agora. Fiquem com Deus e até o próximo programa, se Deus quiser.